Um breve resumo da origem do Docker, que é um aglomerado de atualizações. Aliás, ainda corrente a isso a cada atualização dele. Mas em meados de 2008, LXC, um sistema Linux de containers, veio com o propósito dos containers, porém era de baixo nível, que aguentaria apenas sisteminhas mais leves do que várias VMs. E então o LXC foi a base do Docker, nascendo em 2013 com o propósito de inicialização mais rápida, simplicidade e desenvolvimento. Vamos falar o que é Docker. Vamos falar do conceito Docker. Antes de falar o que é Docker, vamos salientar o seguinte: o Docker é uma plataforma open source, aberta, né? Escrito em Google Go, né? Que é uma linguagem de programação de alto desempenho, que foi a Google que desenvolveu. E com essa linguagem é facilitado a criação e administração de sistemas de ambientes isolados. Tá? A ideia do Docker é exatamente virtualização a nível de sistema operacional, criação de container, né? Com o método LXC, que é um método já um pouco mais antigo, em cima com base nele, né? E aí a criação de containers que trabalham em processos únicos, né, para a aplicação, para ser aplicado a alguma aplicação. Então, resumidamente, qual que é a ideia do conceito Docker? O Docker possibilita o empacotamento de uma aplicação ou o ambiente inteiro dentro de um container. E a partir desse momento, o ambiente inteiro se torna portável para qualquer outro host que contenha, né, o Docker instalado. Ou pode ser um notebook, pode ser um mainframe, um servidor, enfim. Então, ou seja, se preparou a aplicação, empacotou ela e você levar essa aplicação com você, portátil, por uma outra cidade, um outro país que seja, esse outro máquina ou outro servidor, mainframe que você acessar, tiver o Docker instalado, vai funcionar essa aplicação. Virtualização a nível de sistema operacional. Vamos falar então a diferença entre Docker e máquinas virtuais. Para começar, vamos falar o surgimento das máquinas virtuais. As máquinas virtuais surgiu em meados da década de 1960. Existia aqueles mainframes enormes, cuja uma das dificuldades da época é que eles vinham com sistemas operacionais próprios, com bibliotecas próprias, e aí quando era preciso executar certo software e que não existia nesse sistema operacional, precisava, aí não dava para rodar. E aí criaram a solução de virtualizar o sistema operacional e aí jogar dentro para tentar usar a aplicação necessária no mainframe. Basicamente é isso. E aí depois do surgimento, lógico, foi uma revolução, foi muito aprimorado a máquina virtual e até hoje é muito usual ainda. Só que o conceito da máquina virtual é para virtualizar o sistema operacional como um todo. Então, todas as aplicações, biblioteca, toda a parte operacional do sistema operacional mesmo é virtualizada. E isso acaba gerando um probleminha, questão de tempo de resposta, overhead muito maior, sendo que você às vezes só quer usar uma aplicação daquele determinado sistema operacional que não funciona em outro. Então, para isso, está vindo, né, ainda está sendo aprimorada a solução Docker. O Docker, ele trabalha no conceito de virtualizar a aplicação necessária. Então, ela empacota essa aplicação necessária e roda em qualquer sistema operacional que tenha o Docker instalado. E aí, nisso, diminui o overhead, tempo de resposta, economiza a comunicação, né? Comunicação, tempo de comunicação também. Na máquina virtual tem um hypervisor ali que é o gerenciador de todas as VMs.
no Docker não tem essa máquina virtual, elimina essa comunicação, uma comunicação a menos, e fala direto com o kernel do hardware que você estiver utilizando, ou o mainframe, ou o servidor. Basicamente é isso. Então, na prática, o container promove a comunicação do hardware para o sistema operacional e diretamente para os containers, que cuidam do isolamento e da inicialização das aplicações. Na máquina virtual, o hardware se comunica com o hypervisor e depois com a máquina física. Então, existe aí um tempo de resposta maior e isso acaba gerando tempo de atraso, várias coisas que acabam acarretando na aplicação final. Os requisitos que o Docker necessita para ser instalado em uma máquina são os seguintes. No Windows, o sistema operacional necessita ser o Windows 10 de 64 bits, o Pro, Enterprise ou Education. Os recursos do Windows Hyper 5 e containers devem ser habilitados. E para executar o cliente Hyper 5 no Windows 10 é necessário um processador de 64 bits com SLAT, a memória RAM do sistema de 4 GB e o suporte à virtualização de hardware e no nível da BIOS devem ser habilitados nas configurações do BIOS. Para Mac, o hardware do Mac deve ser um modelo 2010 ou mais recente e tem que ter suporte também com hardware da Intel para a virtualização de unidade de gerenciamento de memória, incluindo tabelas de página estendida e modo irrestrito. O macOS deve ser a versão 10.14 ou mais recente. Tem que ter pelo menos 4 GB de RAM e o VirtualBox anterior à versão 4.3.30 não deve ser instalado, porque não é mais compatível com o Docker Desktop. E para Linux, o Docker está disponível nas seguintes versões: no CentOS, Debian, Fedora, Raspbian e Ubuntu. E lembrando que o Docker ele não suporta processadores de 32 bits, então somente 64. Há duas versões, a Community Edition e a Enterprise Edition. Bom, a Community Edition, como a gratuita, ela é a mais utilizada, pois é muito bem funcional de iniciantes até containers de empresa, por exemplo. Enquanto a Enterprise Edition é a Premium, ela adiciona algumas funções de gerenciamento a mais. Uma observação é que as duas recebem atualizações, obviamente, mas a CE, Community Edition, recebe mais atualizações no ano, só que muitas delas são atualizações simples, como uma versão beta. E quanto enfim acabar a versão beta para oficial, então a atualização é feita tanto para o CE, que é a Community Edition, quanto para o EE, Enterprise Edition. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar da economia de recursos, né? Que seria quase que um software de virtualização contra o Docker, né? Assim, enquanto um software virtual como Hyper-V, um software para virtualização de máquinas, ele pede um hardware um pouco mais potente, ele pede um hardware com uma potência X, por exemplo, digamos assim. O Docker ele não precisa de tanta potência, ele consegue economizar bem os recursos, né? Então, comparar uma máquina que eu estaria usando um Docker e uma que eu estaria usando um Hyper-V, um VMware, o hardware que eu teria que ter, como que eu posso falar? Os recursos que eu teria que ter numa máquina para rodar um dos dois é bem diferente, né? Eu não preciso ter a potência para fazer a mesma coisa, né? Eu não preciso ter a mesma potência que uma máquina que ia rodar um Hyper-V para usar o Docker, né? O Docker ele consegue ele consegue usar o kernel do sistema operacional hospedeiro, né? Então ele consegue economizar recursos, economizar memória, economizar processamento da máquina, né? Então, isso acaba sendo muito vantajoso. O compartilhamento de arquivos é bem fácil, pode ser via cloud, é bem tranquilo
o compartilhamento de arquivos com Docker comparado com com o jeito como eu teria que fazer usando qualquer outro tipo de coisa. Faz gerenciamento, né? Os containers são executados em máquinas físicas, né? Ou virtuais. E o grupo delas é chamado de cluster, né? Então, assim, existem e para gerenciar esses clusters, porque isso precisa ser monitorado o tempo todo, foi criado programas como por exemplo, o OpenShift, né? Esses programas ele trabalham em conjunto com o Docker e operam o equipamento que possibilita a execução dos containers, né? O sistema de arquivos também, no caso, também são gerenciados. E eu consigo, por exemplo, como eu posso falar? É melhor que use o Linux. É o ideal em si, até pela maioria dos fóruns que a gente vê na internet, o pessoal falando que realmente é melhor usar pelo Linux, mas não é um negócio que tipo, eu tenho Windows, eu tenho Mac, eu não vou conseguir rodar Docker. Não, não é assim. E aí, entre os requisitos para rodar o Docker no Windows, por exemplo, né? Ó, tá até no site do próprio, tá no Mundo, Mundo Docker, né? Ó, o que eles pedem, que a gente tenha suporte para virtualização habilitada no computador, né? Deve ser o Windows deve ser 64 bits, versão 16.07, Build, né? A Build 14.39 3.0. Tem que habilitar o recurso do Hyper-V e baixar o Docker para o Windows, claro. Bom, o Docker é um software que fornece containers virtuais, empacotam suas aplicações, suas dependências para dentro de um container. E parte desse momento, o container se torna portável para utilizar em qualquer outro lugar que tenha o Docker instalado, seja na máquina de outra pessoa ou servidores. Ou seja, podemos inserir os containers. E como que resolve? Bom, imagina um mundo onde o sistema operacional não é um problema. E que se você pudesse dizer exatamente como e em quais circunstâncias as suas aplicações devem rodar, independente do sistema operacional instalado, imagine que você diga que a sua aplicação deve rodar sempre em um sistema operacional Ubuntu com as configurações e binários XYZ. Independendo da sua aplicação, onde estar, ela vai sempre funcionar da mesma forma que se estivesse no sistema operacional Ubuntu, mesmo que esteja em um Windows, por exemplo. Por isso, a aplicação sempre funciona de qualquer forma, em qualquer lugar. Sonho, né? Então, bom, o Docker é isso. Aprendemos o conteúdo e é um baita de um assunto interessante que nos instiga a procurar mais sobre.